Olá, pessoal. Depois de ver dois conteúdos que talvez vocês pensavam que não tinham tanta relação com os sistemas biológicos, né, tal como os fundamentos da mecânica quântica, que embasam as ligações químicas covalentes, as principais ligações que nós precisamos aprender, né, no meio biológico, depois de ver os gases com os orbitais moleculares mais simples e aprofundar um pouco nessas ligações covalentes em termos dos seus elétrons, né, compartilhados, agora a gente vai entrar num conteúdo extremamente importante para as ciências biológicas, para a área da saúde, que são as forças intermoleculares. As forças intermoleculares são determinantes para o entendimento dela, é determinante para a profissão de vocês. A gente viu que começa lá, né, nas interações de Van der Waals com os gases. Por isso que a gente vai falar muito de interação de Van der Waals. Então vamos voltar lá nos gases, né? A gente sabe que as moléculas de gases estão separadas, não interagem, né? Só que líquido, se a gente for pensar em líquido agora, que está interagindo mais, eles são praticamente incompressíveis, né, em relação aos gases. Mas eles assumem a forma do copo, por exemplo, né? A forma do recipiente. E as moléculas dos líquidos são mantidas mais próximas que as dos gases, porque elas não podem deslizar, elas não podem deslizar tanto umas sobre as outras, né? Já os sólidos são incompressíveis e têm forma e volume definidos. As moléculas de sólido estão bem mais próximas, estão unidas de forma tão rígida que não conseguem se deslizar facilmente uma das outras, a não ser em alguns defeitos. O que mais nos interessa, né, são os líquidos e os gases, as moléculas que se movimentam mais. Vamos focar, né, nessas propriedades de gases e de líquidos com clareza, né? O gás expande, comprime, flui, difunde, efunde, como nós vimos nas leis de Graham. E olha lá, já o líquido não, ele flui, né? Ele é virtualmente não compressível e a difusão vai ocorrer lentamente. No caso dos fluidos biológicos, nós vamos falar de propriedades de soluções, né? Tem a viscosidade, tem a tensão superficial, é muito interessante e muito importante para vocês. Na verdade, os líquidos que vocês trabalham são mais viscosos, né? Pensa na saliva, nos fluidos biológicos, né? No plasma, no sangue. Já o sólido, a gente vai ter pouco no sistema biológico, mas sempre ocorre uma pedra nos rins, um ácido úrico que dá a gota, né, que precipita e cai lá no dedão, dói pra caramba, mas isso é um assunto que a gente vai ver menos e nós precisamos focar agora nas interações que fazem esse comportamento que vocês devem pensar nele um a um, tá? Gás, líquido e sólido. Sólido cristalino é como se fosse um gás ideal, é um modelo. Ele é muito perfeitinho, ordenado e tal, mas foca mais nos gases e nos líquidos, tá ok? A conversão desses estados da matéria, né, são muito importantes e a gente vai até fazer um experimento depois para a gente ver se vocês sabem, né, no cotidiano, perceber as transformações. Por exemplo, para transformar um gás em um líquido, como que a gente faz? Geralmente a gente congela, né? Mas pode usar a compressão. Pensa no nitrogênio sólido, aquela pedrinha. É usado resfriamento e pressão para poder chegar naquele resultado. Já a conversão de um sólido e um líquido, todo mundo sabe, né? Só aquecer, só que lá no laboratório a gente usa um processo de liofilização, que é a redução da pressão. O que que isso faz? A gente, por exemplo, produz urina em pó. Então a gente evapora a água da urina, somente a água, com a redução da pressão e da temperatura. E isso é feito a menos de 30 graus, menos 50, e a pressão é próximo de 1 torr, é bem vácuo mesmo, tá? Então isso é muito interessante a gente pensar que não é só a redução, o aquecimento, mas a redução da pressão também provoca essa transformação de sólido em líquido. Já as forças que mantêm os sólidos e líquidos unidos são denominantes, né, forças intermoleculares. Essas forças é o foco desse conteúdo e eu espero que vocês prestem bem atenção, porque vai ter uma lista de exercícios avaliativos online que eu quero que todo mundo acerte para tirar nota boa, que isso aí vai ser importante lá na química orgânica, na bioquímica, em geral, em todas as disciplinas de vocês, tá? São conceitos, né, que a gente precisa saber direitinho. E para saber direitinho, eu tenho que entender que
A ligação covalente é uma força intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula, uma ligação entre um átomo e outro. Já a atração entre duas moléculas, vamos supor, HCl, né? O H liga no Cl, é ligação covalente, intramolecular. Agora, se for dois Cl fazendo ligação de hidrogênio, é intermolecular. A diferença de energia é muito grande. Olha só, a intramolecular, né, ela tem 431 joule, por exemplo, HCl. Já a ligação de hidrogênio, HClH, 16 kJ, tá? Então, quando uma substância funde ou entra em ebulição, essas forças intermoleculares são quebradas, as ligações covalentes permanecem. Tanto é, né, que tem uma questão exatamente nesse ponto lá para vocês responderem depois online. Olha só aqui o esquema para ficar claro, tá? Depois respondam. As forças em um dipolo, vocês vão ter uma experiência com ela em breve, que eu vou pedir para vocês determinar a quantidade de álcool na gasolina para poder focar em práticas, né, sobre as forças intermoleculares, tá? E aí existe um efeito que chama salting out, que é muito usado para precipitar proteínas, e a gente brinca com essas forças, porque a íon dipolo ela é mais forte que a dipolo-dipolo, tá? Então, quando a gente tem sal na água, existem interações mais fortes do que água com a água. Tem o íon com a água, tá? Pense. E as forças de polo, todo mundo sabe, pensa duas moléculas de água, duas moléculas que têm polaridade, que não são hidrofóbicas, né, que são hidrofílicas de preferência. Esses dois termos na área da saúde é muito usado, hidrofóbico e hidrofílico, para relacionar com polar e apolar. Então, pode usar essa notação, é muito interessante. Tal como lipofílico também, que é um apolar de lipofílico. Tá? Então, a água a gente pode pensar em dipolos, né? Oxigênio de um lado, hidrogênios do outro. Isso é um tetraédrozinho distorcido, né? Com duas pontas positivas e duas negativas. Então, as cargas são, na verdade, um quadrupolo, mas dipolo é uma simplificação. Os físicos, às vezes, gostam de falar em quadrupolos, né? E numa reação hexadecapolar, né? 4 ao quadrado é 16, mas a gente não precisa desse nível de detalhes. A gente pode pensar só em forças de polo, tá claro? E pensa na água, no seu polinho de oxigênio. E as forças de polo, elas fazem uma diferença enorme, tá? Então compara aqui nessa tabela, por exemplo, o cloreto de metila com o éter de metílico com o propano. Então, quando começa a aparecer um íon maior, né, aumenta drasticamente o momento de dipolo, né, quando começa a aparecer um vetor, eu quero dizer, uma diferença de carga, e aí vai aumentando o ponto de fusão, tá ok? Então, esses aí são alguns exemplos de interação dipolo-dipolo. As forças de dispersão de London, ou interações de Van der Waals também, que são chamadas, são mais fracas, só que a união faz a força. Se a gente pensar numa cadeia carbônica gigante, como por exemplo um sabão, né, eles vão ter forças de dispersão de London, tal como lá no médio fala do bromo distorcendo e se interagindo para ficar líquido, que é um gás que é tão grandão que distorce e fica líquido, dá um momento de dipolo instantâneo, né? Também é outro sinônimo, dipolo instantâneo, dispolo instantâneo, é chamado de força de dispersão de London. Então as gorduras, elas se enovelam induzindo esse dipolo em cada ligação CH, tá? Depois nós vamos frisar bastante isso na química orgânica. A princípio, a gente pode pensar que as forças de dispersão de London são interações lipofílicas. É um bom nome para a gente usar agora. Lipofílicas, tá? Agora, a molécula, como ela entorta, né, gordura e faz, igual vocês vão fazer as bolhas de sabão gigante, vocês vão pensar nessas forças de dispersão de London e vocês vão pensar na íon dipolo também e vão pensar o que mais, qual outra interação que fez a bolha poder ficar gigante. Nós vamos usar a glicerina para isso, tá? Então, em relação à dispersão de London, vai existir a polarizabilidade do detergente, que é a facilidade com ele se distribui, né, como das cargas se distribuir nessa molécula grandona que entorta, tá? Então, elas vão aumentando à medida que essas cadeias carbônicas crescem, né? E existem forças de dispersão de London entre todas as moléculas, não é só nessas gorduras que eu estou falando e nem em gases que ficam líquidos como o bromo, tá? O bromo lá no Nordeste geralmente é gasoso mesmo, mas aqui é líquido porque o ponto de fusão dele é próximo aí dessa temperatura 30 e poucos, eu não lembro direito. Depois vocês podem conferir BR2, já que vocês sabem um pouco sobre gases.
essas ligações orbitais moleculares, né, Br2. Então, gente, sobre as forças de dispersão de London, lembra que a área de contato é muito importante. Então, as gorduras e as cadeias carbônicas são como minhocas se entrelaçando uma nas outras por forças de dispersão de London. Os elétrons vão induzindo de polos nas ligações CH e aí a união faz a força. Tanto é que uma cadeia carbônica grande, como por exemplo gordura de porco, né, fica sólida na temperatura ambiente. Tá ok? Agora, moléculas esféricas, por exemplo, o metano, não tem formato de linguiça e não vai se abraçar com gás, tá bom? Então, se a gente vê neopentano, é diferente do pentano. Ó, o neopentano, às vezes tem no gás de cozinha, tem vários gases aí do petróleo, mas o N-pentano é mais comum no isqueiro. E a gente vê por que N-pentano e não neopentano no isqueiro. Porque o N-pentano ele pode se enrolar um pouquinho mais, interagir mais, ter uma superfície de contato maior, né? Não é só uma bolinha que encosta as duas, só as arestas da bola, é como uma minhoca, então ela se novela e aí a gente tem uma pressão pequenininha, já consegue deixar ele líquido no isqueiro Bic, por exemplo. Então, se vocês quiserem observar essa molécula, balança um isqueirinho, olha para ele na luz e vê lá, olha que legal, um hidrocarboneto líquido, só porque está pressurizado, tá ok? Prestem bem essas coisas. Agora, essas forças de dispersão de London que a gente encontra nos livros, é muito engraçado, né? Lá no ensino médio você só vê gases e gases nobres. Para nós não, gente, é de gordura, tá? Por fim, para encerrar sobre as ligações, as forças intermoleculares, vamos falar da ligação de hidrogênio, que talvez seja a mais importante delas para a biologia. Afinal de contas, as ligações entre as duas fitas do DNA transmitem o nosso código genético. E é exatamente essa força que é rompida quando existe o crossing over. É fantástico, pessoal. Vocês precisam se interessar por isso, estudar essas questões, porque as ligações de hidrogênio faz a água ficar líquida, enquanto o H2S, por exemplo, não faz ligação de hidrogênio, né? Olha só o comportamento da água. Ela só entra em ebulição, ferve, né, a 100 graus, né? Ferver, transformar totalmente, né, do líquido para o gasoso, evaporar. Agora, isso acontece em temperaturas menores, vejam aí, tá ok? Agora, gases que têm pouca interação, são apolares, olha só, o ponto de ebulição do metano é bem abaixo, né, de 100, é menos 200 e pouco. Já esses outros aí não conseguem, né, se liquefazer facilmente na temperatura ambiente. Tá ok? Então, lembra, essas interações entre a água, entre as amônias, está lá nas proteínas, está nos nossos fluidos biológicos. E essa interação, vocês vão pensar depois para mim na molécula de glicerina. Tem um trabalho aí valendo nota para entregar. Como a glicerina é capaz de fazer o filme de uma bolha de sabão ficar gigante? Por favor, tentem fazer uma bela bolha para vocês aprenderem e se divertirem com a física. Tá? As ligações de hidrogênio são muito importantes, elas têm uma distância muito curta, ela tem quase ordem de ligação, vocês já sabem o que é isso, não sabe? Envolvimento de elétrons, né? Nas ligações químicas, entre os núcleos dos átomos. Então, quase que tem uma ordem de ligação, tem gente que vê isso aí no raio-x, tá ok? Por exemplo, ó, tá as ligações de hidrogênio fazendo os flocos de neve, existem padrões maravilhosos de ligação de hidrogênio, e aqui uma micrografia eletrônica comprovando ligações de hidrogênio do tipo lá que tem no DNA, entre bases nitrogenadas, entre OH e NH, tá? NHO. Então, isso já faz tempo que a gente conseguiu ver que a nossa interpretação desse mundo microscópico está certa e funciona. Então, gente, estudem esse conteúdo, façam exercícios e principalmente enjoy, tá? Curtam mesmo. Esse último fluxograma aqui, depois vocês param um pouquinho nele e usem para identificar forças intermoleculares em quaisquer sistemas, tá bom? Então, vocês partindo de um sistema, você vê se ele tem íon moléculas interagindo. Se tiver íon, então pode ter íon dipolo. Se não tiver, pode ter dipolo-dipolo. E aí, como que faz para ter ligação de hidrogênio? Principalmente o FON, né? Que vocês lembram lá do ensino médio. Então,